Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu tô aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Rádio UERJ, a nossa querida, amada, salve, salve, Rádio UERJ. Hoje nós estamos inaugurando um formato diferente, né? Porque às vezes a gente tem que pegar a oportunidade. A gente teve a oportunidade de um parceiro nosso que está vindo aí para trabalhar com a gente, que é o Alberto Dias Mendes, né? O Alberto está vindo trabalhar com a gente e ele fez uma mesa redonda com 2 professores, doutores do LPP, que é o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre o livro do professor Emir Sader. O livro é O Brasil que Queremos. É um papo ótimo e a gente quis aproveitar a oportunidade. Como é que foi a gravação, Alberto? Olá, Kleber. Foi ótima a gravação desse programa. A gente fez um debate muito bacana com o Emir e com o Gaudêncio, falando de um tema que é do livro do Emir, que já foi publicado, mas é que os temas e as questões que são tratadas no livro são muito atuais. A gente acabou falando muito mais do momento que se vive no Brasil, muito mais da conjuntura que é próprio do que está trazendo o livro do Emir e que também deu gancho para os livros também, para as obras que o Gaudêncio publicou, né? Ele publicou 2 obras aí, Escola Sem Partido, e que tem trazido uma boa polêmica na sociedade. Então essas 2 figuras aí foram sensacionais no programa. A gente está tentando, né, trazer uma cara diferente, né, de conversas e trazer o pessoal do LPP, porque hoje no Brasil acho que a gente tem que discutir muito essa questão das políticas públicas, do que é a política, do que é o Brasil. E o Alberto não estava sozinho, o Alberto estava aí na produção com a Helena. E aí, Helena, como é que foi, Helena, para você essa experiência de estar produzindo esse conteúdo? O que você achou do conteúdo e da participação dos professores? Eu adorei o conteúdo, porque como o Alberto disse, foi um tema super atual. Apesar do livro ter sido publicado há 1 ou 2 anos atrás, é um tema que hoje está super debatido, como, por exemplo, o corte de verbas da sociologia e da filosofia. Então, isso é uma questão para a gente pensar qual é o Brasil que a gente está vivendo, qual é o Brasil que a gente quer para o futuro. Isso foi um conteúdo concreto um pouquinho diferente. Fica com conteúdo. Estamos aqui com o professor Emir Sader, do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. Tudo bem? Também está conosco Gaudêncio Frigoto, também professor do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana e também do Laboratório de Políticas Públicas da mesma universidade. Obrigado por ter a oportunidade da gente debater aqui um assunto tão importante para a sociedade brasileira hoje. Vamos conversar sobre o livro Brasil que Queremos, publicado recentemente. Gostaria que os professores já abordassem sobre esse tema e sobre os motivos que levou à escritura do livro e o que ele representa na atual conjuntura do nosso país. Bom, a ideia original do livro era voltar a pensar o futuro do país, que naquela altura já era não era claro, né? Agora então nem imaginar. Então, um conjunto de autores discutindo temas de futuro do Brasil, projetos, alternativas, etc. Uma época que também pensava que ia ser uma disputa relativamente democrática sobre o que viria depois, né? Esse livro foi no momento que a gente estava pensando alternativas para o Brasil, né? São perspectivas, né, que a gente pode ter para o país. Que agora estou organizando um outro que se chama E Agora Brasil, para repensar um pouco os horizontes, que a gente achava que a história tinha certas alternativas. A disputa, inclusive, era entre PT e tucanos, coisas assim, Marcos. Depois veio o golpe e, na verdade, mudou tudo, quer dizer, as regras do jogo e tudo mais. Então, agora tem que voltar a pensar essas coisas. A editora do LPP, ela está publicando um conjunto de obras que discutem vários ângulos, né, do Brasil que queremos e que não queremos, né? Então, o livro Escola Sem Partido, uma esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, tenta dar conta de como esse movimento que começa lá em 2015, mas ele assume, de fato, uma expressão que quer se tornar lei a partir de 2014, 15, etc. Um livro, de fato, que tem gerado um debate nacional também, a gente tem ido em todos... São 2 livros, né? E o outro é um antídoto, Escola Democrática, mesmo na direção do que o Emir estava colocando agora, Escola Democrática, um antídoto à Escola Sem Partido, né?
E a gente está pensando agora, a Escola Sem Partido, inclusive estamos pensando um adendo, porque já está na terceira reimpressão, né? E pegar um pouco a conjuntura atual, né? Então, eu acho que são obras que entram no embate e debate político com P maiúsculo, né? Na disputa de pôr na agenda direitos negados ou ameaças sobre direitos e sobre a liberdade de expressão, que é o caso da Escola Sem Partido. A educação se tornou, eu acho que a mãe de todas as batalhas, né? Por todo o significado que tem, tantos conteúdos, né? Como estão questionando a ideia de faculdade de sociologia, filosofia, tá? Contrapondo veterinária, coisa assim, com o fato de ser uma comunidade, né, de juventude. Eles tentando desarticular isso com essas coisas malucas de ensino à distância, de ensino familiar, né? Então, não é só são os conteúdos que são desenvolvidos lá. O fato de ter, parece que querem passar a ideia que o campus universitário é um escândalo de comportamentos e tal. Então, de criminalizar e desqualificar. E agora essas últimas declarações mais de que quem faz atividade política vai ser penalizado com corte de recursos, né? Eu acho que nenhuma das duas coisas eles podem fazer. Não pode falar que vai tirar recurso de faculdade, tá no orçamento, mas além do mais vai ser ao Supremo. Mas acho que é uma dos cavalos de batalha fortes deles, é a educação. Isso não caracterizaria o Emir Gaudêncio uma chantagem política do governo com relação à sociedade como um todo? Quer dizer, o governo não estaria dessa forma chantageando, ao chantagear a universidade, chantageia também a sociedade? Se não fizer o que eu penso, então corta os recursos. Como é que a gente pode caracterizar a atitude de um governo dessa forma, que também, creio eu, é algo inédito na história desse país, né? Eu acho o seguinte, né, que aí teria que analisar que os grandes autores intelectuais do golpe de 2016 pensavam em que esse movimento 2016 a 2018 prepararia o terreno das reformas para via céu aberto, né? Que na verdade é o bloco da década de 90 que começou as reformas neoliberais. Só que o efeito, como se analisa, né, gerou que deu um governo já não de direita, né, mas de extrema direita, né? E que tem, eu acho, o foco, por isso que a universidade tem o foco na crítica ao pensamento crítico, né? Quando se dizia lá nas passeatas de 2013 e 2014, Petralha é um signo, né? Hoje, Petralha não era só destruir um partido, né? Mas era destruir também o que representava do ponto de vista de pensamento crítico, etc. Mas eu acho que tem aí uma composição que eu costumo juntar três fundamentalismos. O econômico, que tudo é mercado, né? O político, que não existe adversário, existe inimigo a abater, né? E o religioso, que subordina a ciência à metafísica, à religião. E mais que isto, subordina o Estado laico, né? Que busca subordinar o Estado laico. Eu li uma pequena síntese de uma conferência que o Luiz Antônio Cunha vai dar aí em Pensar o Brasil, que é um grupo de BH. Ele mostra exatamente seis pontos que esse núcleo, que é o núcleo do Ministério da Educação, relações exteriores, o núcleo Bolsonaro, enfim, e o núcleo dos direitos humanos, né? 6 pontos contra o Estado laico e a secularização. Primeiro retomar o ensino religioso. Segundo, moral e cívica. Terceiro, combate à questão de gênero. Quarto, escola sem partido. Quinto, a militarização das escolas. E sexto, as escolas domiciliares. Então, isso é mais que chantagem, né? É um projeto, por isso que, como diz o Emir, a medula é atacar, digamos, o campo do pensamento e da educação. Eu acho que os instrumentos deles são, por um lado, a criminalização, né? Por isso o negócio do caráter sagrado da propriedade privada. Então, MTST afeta a propriedade privada, terrorista e tudo mais. E o outro, o núcleo do governo que tem a ver com o Estado policial, centralizou a Receita Federal.
Então eles estão manipulando, não só dar dinheiro, mas processar por falta de prestação de contas aqui e ali. Vão fazer isso com sindicatos, com partidos, com instituições, né? Asfixiar. Acho que um é não dar e o outro é processar e criminalizar por falta de prestação de contas, né? O que tem a Receita Federal que está no Ministério da Justiça, né? Porque é um instrumento de criminalização mesmo, né? E tem um dado do ponto de vista também do que vem acontecendo de desconstrução, né? Porque o próprio presidente falou que o primeiro passo, e o ministro da Economia, é desconstruir. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, do ponto de vista das universidades e dos institutos, que são as universidades públicas criadas a partir de 2006 e 2007, né? Como a Fronteira Sul, a Pampa, Recôncavo Baiano, enfim, todas elas têm por trás um aspecto de sujeitos e movimentos sociais que não estavam presentes, a interiorização, etc., a inclusão de quilombolas, índios, etc., que está dito que é meritocracia. Portanto, essas universidades são o foco, né? E a outra, que também saiu um livro aí pela editora da LPP, que é sobre os institutos federais, né? Os institutos federais estão em todo o Brasil e um dos aspectos mais importantes, com todos os problemas que possam ter, é a interiorização. E dentro deles, exatamente, alunos de escola pública, quilombolas, ribeirinhos, etc. E estes projetos estão no foco da desconstrução. Além, obviamente, das universidades clássicas, mas ali nós vamos ver que o corte digamos, o asfixiar vai ser extremamente forte. Além disso, a gente estava discutindo agora de que o presidente fez uma declaração que ele não tem nenhuma obrigação de colocar como reitor alguém que é da lista tríplice ou não. Qualquer cidadão, ele pode colocá-lo como reitor da universidade. Então, nós estamos vendo ali esse ataque frontal ao pensamento e ao controle, né? É tomada de território, né? No fundo, um carro-chefe é a ideia de que a educação pública doutrina, né? Ele fala doutrina, o que o outro pensa doutrinação é a ideologia, mas a ideia é como se fosse um imenso aparato para formar militância, né? Uhum. Então, ele fala tem que ter resultados, desqualificando todo o conjunto do sistema público de educação como se fosse preparação daí a obsessão com Paulo Freire e tudo mais, tem que desmontar isso e ter resultados imediatos, né, como ele falou. Essas obras que o Emir apresentou, que o Gaudêncio apresenta aqui para nós, já são a prova da produção que a universidade tem, né? A universidade pública produz e produz muito. Talvez seja isso, né, que vocês estão colocando, o problema que ele quer apontar. Ele falou muito levianamente que as universidades públicas não fazem pesquisa. Essa é a prova, essas obras que vocês trazem para nós, né, e a ampla publicação dos institutos federais, inclusive. E o pré-sal é um monumento de criação para poder chegar lá através de engenheiros do setor, formados no setor público, né? Uma criação daquela que mudaria o destino histórico, econômico de um país e tudo mais, através de pesquisa no setor público, né? Claro. E está demonstrado aí, porque quando o presidente falou de que a Marquense é que produz pesquisa, ele disse isso, eu vi, e aí em seguida se mostrou que das 50 universidades que mais produzem pesquisa, inclusive pesquisa que interessa ao mercado, são públicas, 49 são públicas, e a Marquense não entra sequer na lista, né? Então, nesse sentido, sim, há também uma irresponsabilidade, uma chantagem, né? E que é colocada para o grande público. Mas eu acho que o foco, né? Aquilo que o Luiz Fernando Veríssimo, acho que captou muito bem lá em 2015, quando ele escreve aquele texto O Ódio, né? E ele vai dizer o seguinte, que hoje quem discute justiça social, direitos, é signo de ser inimigo, né? É um pouco... Então, o Brasil que queremos é tudo
é tudo isso que não está acontecendo, né? É aquilo que a própria sociedade brasileira vem construindo no embate e na conquista de direitos, e que não se resume às últimas décadas, né? É um acúmulo dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, etc., a própria expansão da pós-graduação, das universidades, etc. É um Brasil que tem um cenário contrário do que nós estamos vivendo, né? Acho que no olho do furacão das ações do governo está educação pública, o setor está muito mobilizado, bancos públicos, né? Desarticular os setores públicos, e Petrobras. São os três, assim, três vítimas muito privilegiadas. Desmontar patrimônio público, que deu certo, tem que mostrar que não deu certo, né? Educação pública e acabar... Você não faz política social, não precisa de bancos públicos, né? Então, na verdade, desarticular que a Caixa Econômica chegou a ser o segundo maior banco do Brasil, alavancada pelo Minha Casa Minha Vida, né? Então, tem a ver diretamente com você desarticula a política social, na outra ponta você acaba com a Caixa Econômica, acaba com o Banco do Brasil, né? E outra ponta é a saúde, né? Na verdade, não é uma reforma da assistência social e da Previdência, é o fim, né? É o cerceamento, né? Eu até estava comentando de que isso me lembra, eu estava começando um pequeno texto e vou escrevê-lo, a reforma da Previdência, a revogação do direito de viver, que é uma expressão do Polanyi, ao comentar a lei dos pobres na Inglaterra e a questão do roubo da lenha na Alemanha, que o Ben Said coloca no livro sobre o roubo da lenha. Então ele diz, a revogação do direito de vida dos pobres, que eram protegidos, digamos, por uma política pública, né? Mas era, na verdade, lá todo um processo comunitário. A revogação para entrar as leis de mercado era revogar o direito de viver. Eu acho que nós temos um conjunto de medidas, né, da saúde, da educação, mas sobretudo saúde, né, que é a reforma da Previdência, é uma síntese de que tudo é mercado. O corpo é mercado e a vida é mercado e portanto, eu acho que a expressão do Polanyi se aplica muito também ao desmonte da saúde, né? E a filosofia e sociologia estão nessa mesma carreira, né? Eu me lembro um professor de filosofia, né, que eu fiz filosofia, falava, a filosofia não serve para nada, né? Você é uma coisa tal, sem a qual o mundo seria tal e qual. Só que ela discute o significado das coisas, né? Então, mas a questão do Chile, que tomando a reforma da Previdência, o modelo de lá, era dos países menos desiguais na América Latina, com Uruguai, Costa Rica, passou a ser dos mais desiguais. Não tem previdência pública e o dado mais doloroso de tudo isso é altíssimo índice de suicídio de idosos. Quer dizer, o cara chega numa hora em que ele não consegue comprar remédio, não consegue parar, suicídio. Um negócio dramático. Outro dia tinha uma senhora aí, eu não sei se era no metrô aqui do Rio, que ia suicidar, conseguiram segurar, né? Porque é aquela situação limite, ainda mais está vivendo mais tempo, com menos recursos e agora desamparado. Eu acho que tem que entender, né, que se desmonta a proteção social. Primeiro nós temos 60% das famílias, 60% das famílias são endividadas. A renda média do Brasil é R$800. E aqueles que podem capitalizar, vão capitalizar para o banco. Então, o termo que eu uso, são 3 termos, a estupidez, tudo é mercado. Isso é o Galino, que diz um sociólogo italiano. A insensatez e a insanidade. Eu acho que nós estamos vivendo um amálgama. Como dizia o Shakespeare, tem uma lógica nessa loucura, né? Que é a acumulação financeira, quer dizer, o escândalo, o dinheiro existe, não precisa tomar dinheiro de ninguém, né? Só que está na mão dos bancos que não tem investimento produtivo. Fim do dia está a Bolsa de Valores, cresceu não sei quanto, não produziu nenhum bem, nenhum emprego. O dinheiro está aí, só que está na mão de quem não investe, quem não cria emprego, quem não cria bem, né? Depende do projeto financeiro, né? A acumulação financeira é ociosa. Obrigado, Emir. Obrigado, Gaudêncio. Muito obrigado, tá? Obrigado. É isso aí, você ficou com conteúdo aí. Pô, Roberto, gostei da experiência. Valeu, você. Ficou muito legal. Muito legal, Helena, show de bola. A Helena foi show muito de bola. Muito obrigado, hein, Helena. Eu que agradeço. E pra você que ficou aí com conteúdo concreto, curtiu aí, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.